E a PEC das drogas foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Vou chamar o André Anelli e agradeço também a tua audiência nesta quarta-feira aqui conosco no 3 em 1. André Anelli, CCJ então já deu aval. Quando deve ir para o plenário? Ainda sem previsão, mas a qualquer momento, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A PEC das drogas, que criminaliza então a posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecente, já pode seguir sim para o plenário do Senado depois da aprovação hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a CCJ. O projeto, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi aprovado em votação simbólica, ou seja, sem o registro nominal e nem a contagem de votos. Mesmo assim, 4 senadores pediram para registrar nominalmente os posicionamentos deles contrários à medida. Marcelo Castro, do MDB, e 3 parlamentares do PT, o Partido dos Trabalhadores. Fabiano Contarato, Jacques Wagner e Humberto Costa. Apesar do posicionamento inicial do Senado, a gente relembra que o STF também tem em curso o julgamento que deve decidir se é crime uma pessoa portar maconha para consumo próprio. Os ministros devem decidir principalmente em relação à quantidade de maconha que deve diferenciar um traficante de um usuário. Na semana passada, no último dia 6, o julgamento foi retomado e encerrado parcialmente com um placar de 5 votos favoráveis à descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal e 3 votos contrários. O ministro Dias Toffoli, ele foi então o responsável pela interrupção dessa análise porque pediu mais tempo para analisar o caso, que está em análise no STF desde 2015. Hoje, após a aprovação do projeto na CCJ, que criminaliza então qualquer droga e em qualquer quantidade, o relator da medida, senador Efraim Filho, comentou a tramitação do tema no Legislativo e no Judiciário. É natural que, assim como aqui levamos em consideração o que tem sido debatido no Supremo, o Supremo também deverá levar em consideração aquilo que tem sido debatido na CCJ, no Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Pacheco tem feito esse diálogo cordial, sereno, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente Barroso, e acredito que o diálogo entre as casas está acontecendo. Lembrando que a aprovação desse projeto na CCJ não encerra a tramitação, então, da PEC, que, como eu disse agora há pouco, ainda vai para o plenário do Senado e, se aprovada, vai depois para a análise da Câmara dos Deputados. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, precisa de aprovação de 3/5 dos parlamentares em cada uma das casas. Evandro. Valeu, André Anelli. Bom trabalho para você aí em Brasília. PEC das drogas, então, passa na CCJ. Agora a gente vai acompanhar se vai para o plenário e se seria aprovada. Tudo indica que sim, diante da composição que nós temos na casa hoje. Mas quero saber de vocês o que isso vai criar de embate, de discussão, porque o Senado foi cutucado pelo Supremo Tribunal Federal, que já está concomitantemente levando esse processo em frente, né? Houve um pedido de vistas ali do ministro Dias Toffoli, exatamente porque ele entendeu que isso caberia ao Legislativo. Agora o Legislativo deve definir, só que isso aquietaria o Supremo Tribunal Federal, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, é uma confusão generalizada. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. É um barata voa. Nossa, para o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan compreender. Lá atrás, o Congresso Nacional aprovou uma lei descriminalizando as drogas. Aprovou. Essa lei ficou na gaveta há muitos anos e não foi regulamentada, ou seja, não foi definida na lei qual é a quantidade de maconha que seria considerado tráfico e consumo próprio. Isso ficou parado lá na gaveta, anos. Aí, o Supremo Tribunal Federal resolve entrar no jogo para legislar, ou seja, regulamentar a lei, que deve ser responsabilidade do Congresso, para determinar quantas gramas é considerado consumo próprio e quanto que é tráfico. E aí estão lá votando. Colocam isso para votar, já bateu na trave, está 5-3, mais um voto aí já está aprovado, que é por volta de 60 gramas. Isso aí está dizendo o seguinte: quem tiver 60 gramas de maconha no bolso é considerado usuário e não traficante. Aí o que acontece? O Senado ficou louco da vida com essa ingerência do Supremo Tribunal Federal na alçada
do Congresso Nacional, que deveria regulamentar isso, e aprova agora uma PEC, recuando naquilo que foi decidido no passado, dizendo que agora é crime qualquer quantidade de droga. Então, veja a confusão jurídico-constitucional que o país entrou por causa desse ativismo do judiciário. Agora, o que acontece? Imagine só se a PEC é aprovada no Senado, que agora qualquer quantidade de droga é crime. Aí nós temos uma lei que está em vigor, que diz que há a descriminalização de droga, mas não define a quantidade. Aí o Supremo está definindo a quantidade de maconha numa lei que pode ser cancelada pela PEC votada no Senado. Ou seja, no fundo, o cidadão olha e fala, mas o que está valendo? Está valendo o que está sendo tramitado no Congresso? É a lei que foi aprovada? É a decisão do Supremo? Olha a confusão que nós vamos entrar em um único tema por falta de respeito, tolerância, aí sim, de um poder com o outro para deixar legislar. Isso não é o ativismo do judiciário não deve regulamentar a lei. Essa é uma obrigação do Congresso Nacional. Então, essa confusão jurídica está armada e nós podemos ter uma grande crise entre judiciário e legislativo, porque a gente não sabe o que vai valer. E aí, Alan Gani? Olha só, essa situação que o Dávila descreveu muito bem, nem se a pessoa tomar LSD vai ter uma alucinação como essa da política brasileira, né? Porque a política brasileira é alucinante, né? É alucinante. Perguntaram aqui pra mim, o que é barata voa? Bota um monte de gente numa sala e passa uma barata voando pra vocês verem o que vai acontecer porque a barata voa. Todo mundo vê se alguém vai ficar parado, se não vai ter confusão, se não vai ter gritaria. Todo isso mundo que acontece. Tem medo de barata, é que uns disfarçam mais e outros menos. E esse medo aumenta quando ela bate as asas e segue ao nosso caminho. Exatamente. Emitindo ventania. Não tem, exatamente. Você não sabe onde ela vai parar. Mas enfim, é uma Mas olha comparação. só, primeiro, tá correto, essa decisão tem que ser do Congresso Nacional, não deve ser do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo, Evandro, agora entrando no mérito da questão, eu entendo que as drogas, o consumo deve ser criminalizado. Agora, criminalizado não significa ir para a cadeia, né? Então, algum tipo de punição, mesmo que seja medida socioeducativa, tudo bem. Mas eu acho que até o próprio rótulo de criminalizar acaba afastando o consumo. Eu acho que no sentido contrário, se colocar lá uma determinada quantidade e nada acontecer, na prática significa liberou o consumo. E liberou o consumo tem consequências. Alguns estudos já mostraram isso, consequências para a saúde, consequências para a segurança pública também. Um outro ponto, a experiência internacional mostra que os países que foram nessa direção têm repensado, eles têm voltado atrás. Mas como o Brasil é um país atrasado em tudo, então a gente agora começa a pegar essa onda que foi lá em alguns estados norte-americanos, na Europa, e talvez daqui a um tempo a gente agora retroaja novamente. Sabe o que é engraçado? Se a gente pegar alguns países asiáticos, isso serve como reflexão. Singapura, por exemplo, Indonésia, por exemplo, há uma forte restrição ao consumo, né? E aí até acho exagerado, mas assim, o ponto é que essa forte restrição ao consumo que há nesses países, com penas duríssimas ao consumo, o fato é que o tráfico de drogas é pequeno por lá e a violência também. E você, hein, Gustavo Segre, que a análise faz de uma discussão que está em duas casas diferentes e que a gente não sabe qual será o caminho de ambas. Eu estava imaginando um meme agora, tanto ouvia vocês, de aquela corda que é puxada de um lado... Cabo de guerra. Cabo de guerra, se chama? Se chama cabo de guerra. E colocar no meio, descriminalização das drogas. De um lado, os 11 ministros do STF, puxando para um lado, do outro lado, 513 deputados, 81 senadores, puxando do outro lado, e um no meio com um cigarro na mão, dizendo, e agora, o que eu faço? Porque... se alguém ia acender o cigarro em 2006, falou, agora vai, agora você sabe vai que dar ambos certo. Podem cair no cabo de guerra, né? Tanto aqueles que se os de lá solta e você está puxando, você cai. E se você cai puxando muito forte, os que estavam também vencendo, eles podem cair para frente. Então, o tombo pode ser grande para ambos os lados. Mas a problemática é pior ainda, na minha visão, quando vai para um lado um pouco, vai para o outro lado um pouco, mas essa guerra, esse cabo de guerra continua estando o tempo todo e não define, porque imaginemos que faltou um voto
para o STF legislar o que está errado de um lado. Aí vai ter agora a votação da outra, que, como muito bem mencionava Dávila, não é que regulamenta 2006, não, anula 2006, pelo menos nessa questão da descriminalização, que passa a ser criminal de novo, e aí no meio, e se alguém tem, não sei, é pego com 60, 25, o que for, qual é a lei? A justiça, o policial, o juiz vai falar, gente, o que eu faço agora? Porque a lei disse isso, mas o STF disse aquilo. E aí, com um critério lógico, sem entender nada de judiciais, o juiz vai dizer, peraí, se eu determino contra o STF, quando isso eventualmente chegue lá, eles vão tomar a sua determinação, não a do Poder Legislativo. E deixa um limbo jurídico muito grande, em que pessoas podem perder eventualmente a primariedade de ser réu ou a liberdade, por uma questão de que não se colocam de acordo dois dos três poderes. A única questão é que quando há uma definição no Supremo Tribunal Federal, cria-se uma jurisprudência, né? Então a maioria dos juízes passam a levar em conta aquilo que foi definido. Mas e se a lei fala diferente? Mas se a PEC é aprovada, acabou a jurisprudência. Então como fica? É uma situação muito estranha, judicialmente muito atípica e praticamente muito ruim, porque e é a segunda, porque já temos o marco temporal, já vai ser a segunda, e tudo indica que não vai ser a única, e aí é onde começa a complicar um pouco mais a segurança jurídica ou a falta dela. Estou te vendo intrigado, Fábio Piperno. Na verdade, essa questão de consumo de drogas, de aborto, isso cada país estabelece as suas regras. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, isso é um tema decidido, por exemplo, pela Suprema Corte e também pela Justiça dos Estados. Aqui no Brasil, há quem defenda que isso é uma matéria do Congresso. E você entende que seja ou não? Eu acho que se o STF for provocado em relação a isso, ele tem todo o direito de se manifestar. Mas ele tem o direito de se manifestar se é constitucional ou não, mas não determinar a quantidade. Não. A determinação da quantidade, eu concordo contigo que é uma minúcia que a gente tem de fato que repensar. Agora, ele tem sim que se manifestar se isso é constitucional ou não. E depois tem uma outra coisa. Vamos imaginar o seguinte: o sujeito planta um pé de maconha na casa dele. Tem um monte de gente que faz isso. E aí, esse sujeito é um criminoso? Ele está utilizando aquilo para consumo pessoal. Ele é um criminoso? Então, a questão que preocupa a todos é que perguntas como essa parecem estar mais distantes da resposta com a discussão do que com ela. Então, há uma discussão em duas casas agora e ninguém consegue responder isso que você está perguntando aqui, Piperno. Isso não é preocupante? Claro que é. Então, o sujeito é pego na rua com, 10 gramas de maconha. É criminoso. Muito bem. Aí ele vai dizer o seguinte: bom, eu planto isso aí. É crime. Ele está comprando de algum criminoso. Então, é óbvio que a gente tem que debater melhor esse negócio. Mas, Piperno, geralmente surge esse argumento, né, da plantação. Não. Mas você concorda que isso é uma minoria da minoria da minoria? A maior parte estatisticamente... Eu não sei a estatística disso. Eu acho difícil você falar em estatística sem ter uma estatística aqui para apresentar. Mas assim, pelo consenso. Isso pode... sim. Eu acho que é uma minoria. Tá bom. O que é um crime pior? Que planta. Que planta. Não, isso. O que é pior? O sujeito comprar um baseadinho, ou o sujeito, por exemplo, e jogar no bicho, que é uma contravenção e que, afinal de contas, também alimenta o ilícito. Você acha que dá para fazer essa comparação, Dávila? Acho que não dá, né? São coisas diferentes. Porque não, enfim, eu entendo o seguinte:
a legislação, não tem, o bicho é contravenção na lei. E quando não tem discussão sobre a lei. A lei, o jogo do bicho é uma contravenção. Pronto, está definido na lei. Então, quem faz jogo do bicho está enquadrado na contravenção. Mas tem alguém que responde a processo preso por conta disso? Não tem. Mas eu estou dizendo assim. Não. Então, assim, a lei não é cumprida, não se faz cumprir a lei quando se trata de jogo do bicho. É isso que a gente está falando. Mas existe uma legislação clara. O problema na droga é que agora estamos num limbo. O Congresso tem um entendimento. Agora não foi definida a regulamentação, o Supremo quer regulamentar e agora tem uma PEC tramitando no Senado que acaba com tudo isso, que fala que agora é criminalização para tudo. E você acha que o Senado teria levado em frente essa PEC se ele não tivesse sido cutucado pelo Supremo Tribunal Federal? Não, acho que essa é uma resposta do Senado à atuação legislativa do Poder Judiciário. Acho que é exatamente isso. É uma resposta. Ele foi provocado da mesma forma que ele foi provocado no marco temporal e a reação do Congresso foi igual. Colocou para votar, atropelando uma decisão do Supremo. E a gente tem visto agora o governo federal bem silencioso em relação a essa discussão. Lógico. Exatamente. O governo federal não quer entrar nisso porque isso é um vespeiro, né? É um tema bastante complicado e, assim, majoritariamente a população brasileira, aí sim tem pesquisa disso, ela é de maioria conservadora. Então, a gente pode fazer aqui uma correlação que maioria conservadora vai ser contra a descriminalização das drogas. E aí, se o governo federal entrar nessa e bancar uma posição a favor da descriminalização, é claro que a imagem do governo federal e aí a popularidade também pode ser atingida. Tudo que o governo federal quer é distância desse tempo. Quando eu fiz a pergunta, você riu, Piperno. Por quê? Tem um minutinho aí só. Não, mas é porque é exatamente isso. Aí que tá o negócio, o governo estava, em relação a esse tema, ele está naquela posição do me inclua fora dessa. Eu não quero discutir isso, vamos discutir outras coisas e tal. Resolvam vocês, Congresso, Supremo, me deixe longe disso. 13 é o quê, o Piperno, no jogo do bicho? Deve ser borboleta. Borboleta, acertou. Eu fiquei em dúvida. Peraí, eu fiquei em dúvida. Teve gente que já cantou imediatamente aqui pra mim. É borboleta. Ou seja, né? Como sabem disso? Eu não sabia que borboleta era 13. Gustavo Secreto. Eu não sabia. Mas que era uma complicação maior. Qual que você sabia, hein, Gustavo? Eu não sabia. Não. Mas qual bicho você sabia? Não sei do bicho. Só que eu não gosto do 13. Isso eu sei. Mas não pelo jogo do bicho. Mas tem uma complicação maior, porque está todo mundo falando 25 gramas, 60 gramas. Pela peça de teatro que estou fazendo, descobri que tem cookies, que podem ter também cannabis. Sim, tem. Como vai medir? Brownies. Brisadeiro. Isso, brisadeiros. Tá. Como vai medir a quantidade de grama num cookie? Como que faz isso? Então, é muito complexo, uma situação muito complexa e tem que ir de acordo também com a realidade. Se você colocar uma coisa que é criminal, aquela pessoa que vai fumar vai pensar, será que compensa ou não compensa? Como hoje, muita gente fala se compensa se corromper, ou compensa assaltar, ou compensa sequestrar. Preciso fazer um break aqui, Gani. Eu acho que tem dia que você come um brisadeiro antes de